Graça e paz, povo de Deus, quem vos sauda, quem vos cumprimenta nesta manhã, diretamente do Santo Monte do Senhor, é seu irmão em Cristo, irmão Francis. Como prometido, eu falei ontem aí para as pessoas que estão inscritas no meu canal, que esse canal é somente para falar da palavra de Deus, somente para ensinar dentro da palavra de Deus as pessoas que querem ser ensinada, instruída, amando do Deus Todo-Poderoso. Amém? Para a gente não ser enganado. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Lá no livro de Mateus também, capítulo 22, versículo 29. Errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Vamos meditar aqui hoje, nós vamos falar hoje sobre o grande trono branco em Apocalipse, chamado, mais conhecido como juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: eu vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, da terra, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi também os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono. Abriu-se os livros, outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. É a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Está a segunda morte. Quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Igreja do Senhor, preste muita atenção. Quando a gente olha dentro desse contexto, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, depois você pode meditar na sua casa, que eu estou aqui com a palavra de Deus na mão, aqui diretamente do Monte do Senhor. Esses são um dos acontecimentos que vai acontecer na Bíblia, que a Igreja do Senhor não vai passar pelo juízo final. Eu vou explicar os acontecimentos que vai acontecer. Jesus vem, arrebata a sua igreja. Quando a Igreja do Senhor ela é arrebatada, vai se cumprir o que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós há de comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas só que o tribunal de Cristo, para quem não sabe, não tem réu. O tribunal de Cristo é somente para percas e ganhas de galardão. O que significa galardão na Bíblia? Galardão na Bíblia significa recompensa. Então quer dizer, se a pessoa não foi recompensada, ela não foi salva? Lógico que foi salva. Se a igreja foi para o céu, porque ela foi absolvida da condenação eterna. Ela não vai passar pela condenação eterna. Mas é bom a gente deixar enfatizado para as pessoas poderem compreender o grande trono branco e o juízo final, que é uma coisa só, uma coisa embasada em algo, um assunto que traz, que é abrangente, abordado no outro, é um contexto que é o mesmo contexto que você lê, que você consegue compreender. Juízo final e trono branco é a mesma coisa. É na onde que todas as pessoas que morreram, não quiseram Jesus, e já perderam a sua salvação e não aceitaram Jesus, porque lá em Romanos 10, versículo 9, fala que a gente tem que confessar o nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa boca, não somente ter fé, mas acreditar e confiar e confessar que Jesus é o Salvador e aceitar Jesus, senão a gente não será salvo. Mas o que eu acho interessante no grande trono branco, que todas aquelas pessoas que falaram, até mesmo que oraram, profetizaram, falaram no nome de Jesus, pregaram, até mesmo pregaram a palavra de Deus, se não se arrepender dos seus pecados, aí a pessoa morrer na prática do pecado, na prática do erro, ela vai para o Hades. O que é o Hades? O Hades é chamado na Bíblia de inferno-prisão. Por que inferno-prisão? É na onde que a pessoa vai aguardar julgamento para o grande lago de fogo, que é chamado trono branco e juízo final. Tem pessoas que falam assim, né? Eu já vi muitas pessoas até mesmo abranger esse assunto que eu vou estar abordando aqui agora. Que Deus não faz exceção para salvar, não mesmo.
Mas aquele grande dia também, ele não vai fazer recepção para julgar e para lançar a pessoa dentro do lago de fogo com enxofre, que é a segunda morte. Mas só que eu acho muito interessante que todas as pessoas que ressuscitarão primeiro são aqueles que dormem no Senhor. Porque a ressurreição, para quem não sabe, ela vem da palavra anástase. O que é anástase? É fazendo a alma e o espírito voltando no corpo que está morto, fazendo reviver. Isso que é ressurreição na Bíblia. A palavra ressurreição significa isso. Fazendo a alma e o espírito tornar o corpo que está morto, fazendo reviver. Quando você vê em Eclesiastes 3, versículo 20, aqueles que estão levantarão do pó, o que vai levantar do pó é o corpo, mas só que tem um porém. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não vai ter compromisso com o corpo que estava na prostituição. Ele não vai ter compromisso de fazer aquele corpo levantar do pó. Ela vai ficar para a segunda ressurreição. E quem ficar para a segunda ressurreição, depois de 1000 anos, quando acaba o milênio na Terra, que vai estabelecer o milênio aqui, eu não vou falar sobre isso hoje. Quando o milênio foi estabelecido aqui na Terra, e Jesus como regente, que pela primeira vez Israel vai ocupar todo o território, e Jesus vai sentar no trono como regente de Davi, que é o trono dele por direito, né, que está lá em Lucas 1, versículo 32, que Jesus sentará no trono de Davi, porque o trono de Davi não é no céu, é aqui na terra, é Israel. E quando acabar o milênio, acontece a Batalha do Armagedon. E quando acontece a Batalha do Armagedon, que reunirá o povo, o exército do anticristo contra o exército de Deus, que virá um pouco da Palestina, do lado norte, sul, norte, para pelejar com aquele que vem montado no cavalo branco, que é a pessoa do nosso Jesus 19:11 de Apocalipse. Quando acontece a Batalha do Armagedon, logo em seguida da Batalha do Armagedon, em sequência, vem o juízo final das pessoas que foram chipadas, que aceitaram o chip. Sabe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, povo de Deus? Da gente não conseguir, da gente interpretar a Bíblia tudo de forma errada. A gente tem que interpretar a Bíblia de forma correta, sabe por quê? Para não trazer para as pessoas dúvida. Porque a palavra de Deus, ela não traz dúvida, ela traz esclarecimento. Essa palavra que está aqui na minha mão, lá no livro de Isaías 34, versículo 16, fala que essa palavra que está aqui na minha mão é o livro de Deus. A Bíblia fechada e aberta, ela continua sendo a Bíblia Sagrada, sendo o livro de Deus. Mas o que eu acho muito interessante, que o juízo final não é para a igreja. O juízo final é para aqueles que perderam a salvação e não aceitaram Jesus em vida. Porque lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o que a Bíblia vai dizer? Que o homem só tem direito a morrer uma vez. Quando morre, segue-se o juízo, que é o juízo final. Morreu, já era. Esses dias eu trouxe um estudo para a igreja, muito interessante. Nós, seres humanos, temos a livre escolha de querer ser uma pessoa boa ou de querer ser uma pessoa ruim. Porque a decisão está em nós. Toma cuidado com a sua decisão, você que vai assistir aí o meu canal no YouTube. Toma cuidado com a sua decisão, que tem decisão que não tem como você voltar atrás mais. Tem decisão que não tem como você consertar mais. Tem decisões na nossa vida que o resultado é o fracasso. Tem decisões que as pessoas tomam que o resultado não é conquista. O resultado é o fracasso, o momento de calamidade, momento árduo pela decisão da pessoa. Mas nós temos que entender que tudo a semente que nós plantar, nós viramos de colher somente aquilo que a gente plantar. Então nunca queira passar por cima de ninguém. Espera o tempo de Deus na sua vida, que o tempo vai chegar. O nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim que 1000 anos para Deus é um dia, e 1 ano para Deus, e 1000 anos para Deus é como um dia, e 1000 anos para Deus é como um dia, e ano como um dia para Deus, entendeu? 1000 anos para Deus é como um dia, entendeu, igreja? Espera o tempo de Deus que vai chegar, e o nome do Senhor vai glorificar e exaltar sobre a sua vida, amém? Continue firme com Jesus, porque a igreja do Senhor, ela não passará pelo juízo final.
ela vai ser arrebatada antes. Nem na tribulação a igreja do Senhor vai passar. Ela vai ser tirada antes da grande tribulação, na onde que o filho do pecado, o filho da perdição vai se manifestar, que é o anticristo, que vai querer sentar no trono, querendo ser igual a Deus. Amém? Quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Francis. Deus abençoe a todos.